aí, quando a gente vai perceber, a gente anulou, na verdade, omitiu o sujeito. E isso causa um efeito no texto, quando a gente vai escrever, ou um efeito na publicidade, né? Por que as pessoas, né, quando as pessoas são maiores, né, normalmente os adolescentes ou os jovens falam: ah, professora, para que estudar isso? Para que estudar análise sintática? Esse negócio chato, não vou usar para a vida, não vai usar uma ova, tá? Porque isso aqui tudo tem uma intencionalidade por trás, né? Você perceber, né? Isso tudo causa um efeito muito grande no sentido, né? O porquê de omitir, né, um sujeito, por exemplo, num anúncio, o porquê de omitir, por exemplo, o sujeito num anúncio publicitário, né? A pessoa pode estar se anulando, né? Por que num discurso você se omite, na verdade? Tem uma intencionalidade por trás, né? Então isso tudo a gente tem que perceber, né? Inclusive na interpretação e na análise dos textos, porque tudo vai produzir um sentido, certo? Tudo tem uma intencionalidade. A língua não está aí, os estudos não estão aí, né? A gramática ela tem que estar sempre aliada à pragmática, né? O uso da língua ela tem que estar sempre aliada à semântica, né? O sentido, senão não tem lógica. Eu ensinar isso aqui sem a gente perceber essas questões no uso, né, no dia a dia da gente, certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, vieram com os pais. Ora, a predicação, né, verbal aqui, o que eu vou ter aqui na verdade, professora? Olha, eu sei que vieram é o verbo, né? Vieram com os pais. Alguém veio, né? Eu não sei quem é. Alguém veio, né? Vieram com os pais. Alguém veio que eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Então, aí no caso, né? O meu sujeito está indeterminado. Vieram, né? Alguém veio, não sei quem. Não consigo identificar o sujeito aqui, entendeu? Mas o predicado, ele está aqui todo, ó. O predicado é tudo isso aqui. O predicado é tudo isso aqui. Entendeu? Nesse caso especificamente, né, o meu sujeito, eu classifico o meu sujeito como indeterminado. Eu digo que ele é indeterminado porque por uma questão semântica, né? Vieram, eu sei que os meninos vieram pelo outro enunciado acima. Mas se eu apagar e tiver que analisar parte a parte, eu vou ter que perceber pela gramática, né? Mas aí eu vou identificar, se eu identificar isoladamente, né, analisar isoladamente essa oração, vieram, tá. Vieram tem muita gente. Esse verbo tá no plural, né? Tá na terceira pessoa do plural. Então tem muita gente. Se chegar assim, ó, professora, pegaram minha borracha. Falei, pegaram, mas quem pegou? Se você é diferente de falar assim, ah, professora, pegou minha borracha. Eu vou saber que é uma pessoa que pegou. Ainda que você omita ele pegou minha borracha e não aponte, né, ou fulano, ou diga o nome dele, eu vou perceber que é uma pessoa só. Então é mais fácil de você identificar. Agora, quando está no plural, é muita gente para a gente perceber, entendeu? Por isso que a gente chama que é o sujeito indeterminado, porque a gente não sabe, é muita gente. Então é por uma questão de sentido, de significado, né? E por uma questão também de que há uma regra, né, de que os verbos na terceira do plural indeterminam o sujeito, né? Um dos casos de indeterminação do sujeito é quando o verbo está na terceira pessoa do plural, né? E quando eu não tenho nenhum pronome aqui ou nenhum substantivo, né? Lembra do sujeito, que o sujeito pode ser um substantivo, pode ser um termo equivalente, né? Pode ser um pronome, pode ser um adjetivo substantivado, pode ser um verbo substantivado.
né? Lembra disso que eu falei na outra aula? Agora, como eu falei com vocês, né? Isso acontece, né? Isso acontece. Acontece porque, né, a gente usa isso no dia a dia com uma intencionalidade, né? Às vezes você usa a omissão desse sujeito, né? Você fala: "Ah, professora, pegaram minha borracha". Você sabe quem pegou, né? Tô falando um exemplo aqui, né? Não que vocês peguem as coisas uns dos outros, não. Tô dando um exemplo aqui, tipo de acusação, né? "Ah, professora, pegaram minha borracha". Às vezes você sabe quem pegou, mas você não quer se comprometer com aquilo. Você não quer que a pessoa fique bolada com você. Então você fala "pegaram" para poder não incriminar ninguém. Você tá falando: "Ah, só pegou aí, né? Não sei quem aí". E não quero que a senhora saiba também. Quero que a senhora saiba só o que aconteceu de fato. Não quero que você saiba quem pegou, quem foi o sujeito. Entendeu? Então tem esses valores significativos, certo? Então aí se eu estou falando, né, de sujeito, a princípio, né? Eu tenho aqui, na gramática, a gente costuma classificar esses sujeitos, né? E o primeiro né, eu falei do sujeito indeterminado aqui, mas eu não vou falar especificamente agora dele não, tá? Então, o que a gente tem, né, em relação ao sujeito, a gente, além de classificar, né, eu queria falar a respeito da posição do sujeito na oração, que é uma coisa que vocês têm que prestar atenção também, tá? O sujeito, ele é um termo, como ele está diretamente relacionado ao verbo, lembra que eu falei isso? Ele está relacionado ao verbo. O sujeito vai concordar com o verbo e seus, que a gente chama de adjuntos, tá? O sujeito, isso é uma regrinha, tá? Vai concordar com o verbo e seus adjuntos em, né? E aí eu especifico aqui, né, os artigos, se tiver, né? Os artigos, eu tenho os numerais, né? Dependendo do numeral também, né? Eu tenho os artigos, eu tenho os adjetivos, tá? Beleza? Então, ó, o sujeito vai concordar com o verbo e seus adjuntos, né? Em número, certo? Em número. E aí, certo? Então, os adjuntos, eles vão concordar com o sujeito em número, né? Em gênero. E o verbo, né? O verbo, na verdade, é que vai concordar com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito, né? Em número e pessoa. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, a partir dessa regra, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho. A partir dessa regra, que vai também me indicar, e vai me indicar vai me dar deixa para perceber onde que está esse sujeito. Por quê? Há uma ordem da oração, né? A ordem padrão da oração, vamos dizer assim, né? Vamos lá, eu tenho sujeito, verbo e o complemento. Complemento do verbo, né? Sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem. Ah, professora, eu vou saber identificar o sujeito porque ele está nessa posição aqui e aí eu relaciono com o verbo, tá tudo certinho. Mas nem sempre vai aparecer nessa ordem.
Aí é que eu digo que o sujeito, ele pode estar em posição que a gente chama de posposta, na posição posposta ao verbo. Eu faço uma bagunça aqui, né, gente? Vocês piram comigo. O sujeito em posição posposta ao verbo. Ora, o sujeito vai estar em posição posposta ao verbo aqui. Como assim, professora? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eita, fé. Peraí, deixa eu apagar aqui. Certo? Aí tá assim, ó. Aqui ontem almoçaram os trabalhadores. Ih, como é que eu vou perceber isso aqui, professora? Aqui ontem, né, tem valor de tempo, né, circunstância de tempo. Indicando circunstância, eu sei que são advérbios, né? Os advérbios, eles são colocados ali, né? Eu tô vendo que nenhum dos dois é substantivado. Então, se alguém tem dúvida em relação, né, aos advérbios na oração, né? Ontem eu comi uma carne, né? Ontem eu comi né, uma comida japonesa, por exemplo. Né? Se alguém tem dúvida em relação a essas palavras que circulam, né, ontem, aqui, agora, hoje, né, em 1900 e tal, em 1800 e tal, são marcações, né, são termos que indicam palavras que a gente sabe que indicam circunstância, né, de tempo, de lugar, de modo, que a gente sabe que são os advérbios. E os advérbios, eles não são eles são adjuntos, né? Eles estão ali, mas eles são dispensáveis na oração. Eles não precisam estar ali, entendeu? Então eles estão ali só para poder dar mais informações à oração, mas eles não precisam estar aqui. Então não confundam, tá? Com o sujeito, pela posição que eles estão aqui, que eles poderiam estar no final, no meio. Eles têm essa liberdade de permear na oração, né? Então aqui, professora, eu sei que almoçaram é verbo. Então percebam que a gente tem que ter a noção de verbo muito clara na nossa mente, né? Então, almoçaram os trabalhadores. Olha aqui, trabalhadores está no plural, beleza? O verbo também tá. Que interessante, né? Então, pela lógica, os dois estão concordando aí, né? O verbo está concordando com esse termo aqui no caso, que também está no plural, né? Então, aí eu percebo que eu posso inverter, né? E aí perceber que o sujeito é trabalhadores. Porque quem é que estava almoçando? Os trabalhadores. Então, se eu inverter a ordem aqui, ó, os trabalhadores almoçaram aqui ontem. Ora, né? Professora, mas o sujeito está aqui embaixo. O sujeito está posposto ao verbo. Então, existem ocasiões em que o sujeito não vai estar na sua posição principal, né? Na sua posição original, enfim, seja o termo que a gente queira dar para isso, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua. Beijos, tchau, tchau.